O princípio do zero. O método simples de Morna-Simeona para a solução fácil de resolver. Existe uma ideia fundamental no centro da vida que a ciência de hoje está apenas começando a entender, mas que as pessoas mais sábias de antigamente sempre souberam. O vazio não significa falta, mas sim uma fonte de possibilidades sem fim. O zero não é a ausência total, mas a totalidade que vem antes de tudo o que existe. E o Dr. Hugh Lane provou que esse princípio básico do universo é, também, a chave para o equilíbrio mais profundo que podemos ter. Pense por um momento. O que existe antes do primeiro pensamento ao acordar? O que sobra quando toda a confusão de sentimentos vai embora? O que fica quando paramos de tentar controlar, resolver ou entender tudo? Surge um espaço vasto e calmo, onde zero está estragado porque zero ainda ganhou forma. Esse lugar foi chamado de várias formas ao longo da história da espiritualidade, mas o Dr. Hugh Lane o chamou apenas de zero e descobriu que voltar a essa condição inicial não só é possível, mas é a origem de toda cura que acontece sozinha. Você já deve ter percebido uma situação estranha na vida. Quanto mais tentamos forçar soluções, mais os problemas se complicam. Quanto mais resistimos à dor, mais ela permanece. Quanto mais buscamos a felicidade fora, mais ela parece sumir. É como se uma regra invisível do universo trabalhasse exatamente ao contrário do que nos ensinaram sobre esforço, sucesso e controle. E talvez seja isso mesmo, um princípio que nos convida a parar de acrescentar e começar a tirar, a parar de construir e começar a desfazer, a parar de procurar fora e começar o caminho de volta para dentro, o Dr. Hugh Lane dedicou anos a estudar essa regra usando o antigo método havaiano chamado Ho'oponopono, e descobriu algo que mudou completamente sua visão sobre saúde, transformação e a própria essência do que é real. Ele notou que o zero não é apenas um termo de matemática ou filosofia, é um estado de consciência que podemos sentir e alcançar, onde qualquer limite desaparece porque, na verdade, nunca existiu. É o estado zero que vem antes de qualquer crença, qualquer regra, qualquer história de que estamos separados. Neste artigo, você vai entender por que o zero é considerado o ponto mais poderoso do universo. Porque os grandes mestres espirituais chegaram a essa mesma verdade usando palavras diferentes. E como você pode alcançar esse estado de forma prática no seu dia a dia? Você vai descobrir por que a física moderna está confirmando o que os antigos xamãs sempre souberam, que o vazio é a base de todas as possibilidades, e que ao se conectar com essa base, as coisas maravilhosas não são raras, mas a consequência natural. Talvez você já tenha tentado de tudo para resolver seus impasses, curar suas dores, mudar sua vida. E talvez tenha funcionado por um tempo, mas sempre algo voltava, algum padrão se repetia, alguma dificuldade continuava. Isso acontece porque o esforço para mudar era superficial, enquanto as raízes mais profundas ficavam intocadas no fundo da nossa mente. O zero é o caminho direto para essas raízes, não para arrancá-las com força, mas para misturá-las na aceitação total, que é a nossa forma de ser original. A história de uma cientista racional. Em 1992, uma professora de física quântica chamada Sofia trabalhava em uma universidade no sul do Brasil. Aos 41 anos, ela havia dedicado sua vida inteira a estudar as menores partículas e o comportamento da matéria no nível mais básico da realidade. No entanto, havia algo que a intrigava muito. Quanto mais estudava o vazio quântico, o espaço que parecia estar vazio entre as partículas, mais ela via que ele fervilhava de energia escondida, de oportunidades sem limites esperando para surgir. Sofia sempre foi muito organizada, desconfiada de tudo o que não podia ser medido ou comprovado pela ciência. Mas sua vida pessoal estava bagunçada, diferente da precisão que ela encontrava em seus experimentos. Ela sofria de preocupação constante desde a adolescência, tinha passado por 2 términos de casamento dolorosos e sentia um vazio existencial que zero conquista acadêmica conseguia preencher. Era como se dominasse perfeitamente as regras do universo no laboratório, mas fosse incapaz de usá-las em sua própria vida. Durante um encontro de física em São Paulo, Sofia conheceu um colega que era descendente de havaianos e que mencionou rapidamente o trabalho do Dr. Hugh Lane. Ele descobriu algo que vocês, cientistas da essência, levarão décadas para entender, disse o professor com um sorriso misterioso. Que o vazio quântico não é só um fato físico, mas um estado zero de consciência que podemos alcançar, onde todo limite se desfaz porque, na verdade, nunca se firmou. Sofia deu uma risada, achando que era bobagem, mas a informação ficou em sua cabeça. Meses depois, durante um momento de crise de preocupação particularmente forte que a impediu de dormir por 3 noites, Sofia lembrou da conversa e decidiu pesquisar sobre o Dr. Hugh Lane. Ela descobriu a história do hospital psiquiátrico e, mesmo desconfiada, resolveu tentar. Se o vazio quântico pode gerar todas as partículas do universo, pensou, talvez exista mesmo um zero na mente onde meus problemas possam se dissolver. Ela começou de maneira simples.
A cada manhã, antes de começar seu trabalho no laboratório, sentava-se em silêncio por alguns minutos e dizia mentalmente: Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ela não direcionava as frases a ninguém em particular, apenas para o que quer que estivesse causando aquela preocupação dentro dela. Era como um teste científico consigo mesma: ideia, procedimento, observação dos resultados. Nas primeiras semanas, zero de importante aconteceu, mas Sofia era persistente. Aos poucos começou a notar mudanças pequenas. Dormia melhor, reagia com menos força às exigências do trabalho, sentia momentos de calma que não experimentava há anos. O mais interessante é que ela começou a ter ideias geniais sobre suas pesquisas durante esses momentos de limpeza, como se as soluções viessem de um lugar além do raciocínio lógico. 6 meses depois, Sofia havia se transformado em outra pessoa. Zero por remédios ou terapias comuns, mas pelo acesso diário ao que ela passou a chamar de estado zero da consciência. E pela primeira vez em sua vida, conseguiu fazer uma ligação clara entre o que entendia sobre o universo cientificamente e sua experiência espiritual. Ela havia descoberto na prática porque o zero é o ponto mais poderoso e capaz de restaurar do universo. O significado profundo do zero. Para entender por que o Dr. Hugh Lane considerava o zero o ponto mais forte, precisamos mergulhar no conhecimento antigo que liga física quântica, filosofias orientais e o saber indígena. A ideia de que o vazio não é uma falta, mas a base de toda a criação. O zero não é zero, é o campo de infinitas chances, antes que qualquer chance específica se torne real. Na crença havaiana que dá base ao Ho'oponopono, existe um conceito chamado Ku-Malipo, o vazio escuro e fértil, de onde toda manifestação surge. Não é o vazio inútil que a mente lógica imagina, mas um vazio cheio de potencial, como o útero cósmico, onde todas as formas esperam para nascer, o Dr. Hugh Lane descobriu que a mente humana pode voltar a esse estado inicial, e quando isso acontece, todos os limites se desfazem, pois eles existem apenas nas partes superficiais da experiência, nunca na essência mais profunda. Imagine sua mente como um oceano sem limites. Na superfície há agitação, pensamentos, sentimentos, lembranças, traumas, alegrias, medos. Essa agitação parece muito real quando você se identifica com ela, quando acredita que você é ela. Mas ao ir mais fundo, você encontra níveis de água mais tranquilos. E, se continuar a descer, chega ao fundo do oceano, onde reina um silêncio total, uma calma perfeita. Um lugar onde zero agitação jamais perturbou a paz inicial. Esse fundo do oceano é o zero. É sua condição fundamental antes de qualquer crença, antes de qualquer regra, antes de qualquer história sobre quem você é ou como o mundo funciona. E aqui está o segredo que o Dr. Hugh Lane revelou. Quando você alcança o zero, você não apenas sente tranquilidade. Você se torna um canal por onde a inteligência maior pode agir. Você deixa de ser alguém tentando resolver problemas e se torna um espaço onde os problemas se desintegram naturalmente. Por que isso funciona? Porque no nível do zero, zero separação entre você e a fonte de toda cura. Não existe eu sofrendo aqui e o poder ajudando lá. Existe apenas uma consciência única vivendo a si mesma por meio de formas que parecem separadas. Ao voltar ao zero, a ilusão de separação desaparece, e você percebe que nunca esteve de fato longe do poder de cura do universo. Você apenas esqueceu sua verdadeira natureza por causa das identificações com a agitação da superfície. O zero é poderoso porque é o momento em que toda resistência para. No fundo, todo sofrimento é resistência. Resistência ao que passou, ao que é, ao que pode acontecer. No estado zero, zero ninguém para resistir, pois zero existe ego, zero há identidade separada, zero há história pessoal. Há apenas consciência pura observando a si mesma. E nessa observação, tudo é aceito. Tudo é abraçado. Tudo se dissolve no amor incondicional. O Dr. Hugh Lane ensinava que existem apenas 2 maneiras de a mente humana funcionar: lembrança ou inspiração. Na lembrança, você reage com base em informações passadas, repetindo padrões, revivendo velhas regras. Na inspiração, você recebe orientação pura diretamente da fonte, criando respostas novas para cada momento. O zero é a porta entre esses 2 estados. É o lugar onde você solta as lembranças e se abre para a inspiração. E o mais bonito é este: você não precisa entender como funciona para que funcione. Precisa estar disposto a soltar tudo o que pensa que sabe sobre si mesmo e permitir que sua natureza original apareça. O zero em ação. Soluções para o dia a dia. Talvez você se pergunte como algo tão abstrato como o zero. Cósmico pode ser útil em problemas reais, como relações difíceis, falta de dinheiro, questões de saúde, ou aquela sensação contínua de que algo está faltando na sua vida. A resposta está em entender que todo problema visível tem uma raiz escondida, e o zero é o acesso direto a essa raiz. Zero para lutar contra ela, mas para dissolver no carinho. Comecemos pelos relacionamentos.
onde o poder do zero aparece de forma mais clara e imediata. Toda vez que alguém o irrita, o machuca ou desperta qualquer reação emocional forte, essa pessoa está ativando lembranças dentro de você que combinam com a energia que ela está emitindo. Você não reage à pessoa em si, mas às lembranças que ela despertou. O zero é o estado onde essas lembranças se desintegram. Quando isso acontece, você pode estar na presença da mesma pessoa, mas sua experiência será totalmente diferente. Na prática, significa que quando seu parceiro, A, faz o que sempre o incomoda, em vez de cair na reação automática de briga ou mágoa, você pode fazer uma pausa interna e acessar o zero. Eu não sei o que dentro de mim está causando essa reação, mas confio que existe uma inteligência maior que pode limpar isso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não está pedindo para que a pessoa mude. Está tirando de dentro de si tudo o que sustenta a briga. E ao fazer isso sempre, a pessoa pode continuar a mesma, mas a relação se transforma porque você mudou a energia da interação. Na área da saúde, o zero age como um restaurador do sistema de energia do corpo. Cada sintoma, cada desequilíbrio, cada doença tem uma ligação energética no nível das memórias das células. Isso não significa abandonar os tratamentos médicos, mas complementá-los acessando o estado zero, onde o corpo se lembra de seu mapa original de saúde perfeita. Coloque as mãos na área afetada e entre no zero. Eu confio na sabedoria infinita que criou este corpo. Qualquer coisa que esteja bloqueando a cura natural, eu entrego para ser dissolvida no carinho. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Nas questões financeiras, o zero dissolve as memórias de escassez, falta e todas as crenças que criam resistência ao fluxo natural da prosperidade. Em vez de focar apenas em planos externos para aumentar o dinheiro, você acessa o estado zero, onde zero há histórias limitantes sobre recursos, onde você simplesmente é um canal por onde a riqueza universal pode fluir. Eu sou um com a fonte infinita de toda a riqueza. Qualquer lembrança que me separe dessa verdade, eu entrego para ser purificada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Uma aplicação muito poderosa é o uso do zero para situações que ainda vão acontecer. Antes de apresentações importantes, negociações, conversas cruciais ou qualquer evento significativo, você pode alcançar esse estado e permitir que o melhor resultado surja naturalmente. Eu não sei qual é o resultado perfeito para este momento, mas confio na inteligência que sabe. Limpo qualquer interferência de lembranças limitantes e me abro para que a vontade divina se manifeste. O zero também age em relação a eventos passados que ainda carregam peso emocional. Mágoas antigas, traumas, arrependimentos podem ser desfeitos quando você acessa o estado zero, onde essas experiências jamais deixaram marcas na sua essência verdadeira. Eu volto ao zero, onde zero houve ferida, onde zero houve separação do carinho. Qualquer lembrança dolorosa eu entrego para ser transformada na luz. E talvez a aplicação mais profunda seja adotar o zero como seu estado principal, voltando a ele várias vezes ao dia como um hábito de limpeza espiritual. Assim como você cuida da saúde física, você pode acessar o zero para manter a saúde energética, tirando continuamente o acúmulo de energia deixado pelas interações diárias. A saudade do lugar de origem. Existe uma profundidade na ideia do zero que toca algo muito íntimo na vida humana. A saudade de casa. Não o lar físico, mas a casa espiritual de onde você veio antes de tomar uma forma, antes de ter uma identidade, antes de juntar uma história. É a saudade da simplicidade total, da calma incondicional, do carinho sem condições que define sua natureza mais essencial, o Dr. Hugh Lane costumava dizer que todo o sofrimento humano nasce de um esquecimento espiritual profundo. Esquecemos quem realmente somos e passamos a acreditar que somos apenas as ondas na superfície do oceano, em vez de reconhecer que somos o oceano inteiro. Cada dor, cada frustração, cada medo adiciona uma nova camada de esquecimento, até que vivemos totalmente identificados com essas camadas, defendendo-as, alimentando-as, mantendo-as como se fossem nossa real identidade. Mas o zero é o lembrete constante de que, por trás de todas essas camadas, a essência continua intacta. É como o espaço em um quarto. Não importa quantos objetos você coloque, o espaço permanece inalterado. Você pode encher o quarto, mas o espaço que permite a existência dos objetos continua puro, vazio, acessível. Ao acessar o zero, você para de se identificar com os objetos, suas lembranças, traumas, identidade, e se lembra de que é o espaço eterno, sem limites, sem condições. Essa lembrança pode ser ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Libertadora, porque você percebe que nunca foi realmente limitado pelas histórias que conta sobre si mesmo. Assustadora, porque significa que tudo o que você pensava ser pode ser solto, desfeito, superado. O ego, essa construção mental, feita de identidades e lembranças, entende o zero como destruição, pois é a morte da ilusão, zero da realidade. É a morte do que é falso, zero do que é verdadeiro.
Por isso, muitas pessoas resistem ao zero, mesmo sabendo de forma racional que é o caminho para a cura. Uma parte delas prefere um sofrimento conhecido a uma liberdade desconhecida. É como um prisioneiro que passou tanto tempo na cela que tem medo de sair quando a porta é aberta. A prisão pode ser dolorosa, mas pelo menos é familiar, previsível, controlável de alguma forma. O Dr. Hugh Lane entendia essa resistência e sempre ensinava com carinho infinito. Ele sabia que forçar alguém a abandonar suas identidades seria agressivo e não funcionaria. Por isso criou um processo leve, gradual, afetuoso. As 4 frases sagradas que zero exigem entendimento ou fé, apenas vontade de sentir, de abrir uma rachadura na armadura do ego e permitir que a luz entre. Cada vez que você repete, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata com sinceridade, você faz um pequeno ato de entrega, uma pequena volta ao zero. E cada volta, por menor que seja, marca a mente, como uma gota d'água que pouco a pouco desgasta a rocha mais dura. Com o tempo, essas pequenas voltas criam um caminho firme, uma via espiritual que torna o acesso ao zero cada vez mais fácil, natural, automático. E então acontece algo bonito. Você descobre que o 00 é um destino para onde você está indo, mas o que você sempre foi. Zero é um estado que se atinge, mas sua natureza fundamental que você para de esconder. É como descobrir que você zero precisa criar a calma. Você só precisa parar de criar a briga. Zero precisa fabricar o carinho. Você só precisa tirar tudo o que bloqueia o carinho que já existe. Histórias de mudança pelo zero. A primeira história envolve Ricardo, um advogado criminalista de 54 anos que trabalhava em Porto Alegre. Durante 13 anos, ele havia defendido casos pesados, assassinatos, tráfico, violência doméstica, desenvolvendo gradualmente uma visão bem pessimista da natureza humana. Sentia-se constantemente tenso, desconfiado, como se carregasse dentro de si todo o peso que via no trabalho. Sua família começou a notar que ele havia se tornado uma pessoa diferente, mais dura, menos carinhosa. Ricardo percebeu que estava perdendo a capacidade de ver a beleza no mundo. Durante um período de insônia forte, ele conheceu, por meio de um áudio, a ideia do estado zero, ensinada pelo Dr. Hugh Lane. Inicialmente desconfiado, decidiu experimentar como uma forma de técnica de relaxamento. Começou uma prática simples. Toda noite, antes de dormir, ele limpava tudo o que havia absorvido durante o dia. Zero apenas os processos jurídicos, mas os sentimentos pesados, os julgamentos, a raiva que sentia em relação aos envolvidos nos casos. Sinto muito por carregar essa energia pesada. Peço o perdão por julgar. Eu te amo, humanidade ferida. Sou grato pela oportunidade de purificar. Laura, uma auxiliar de parto de 38 anos que trabalhava em um posto de saúde em uma cidade do interior de São Paulo. Após 10 anos acompanhando nascimentos, ela havia desenvolvido uma ansiedade grande em relação à maternidade. Testemunhou tantas complicações, perdas de bebês, sofrimentos, que zero conseguia mais imaginar ter filhos. De forma irônica, sua profissão era trazer vida ao mundo, mas ela havia perdido a confiança na segurança da vida. Por meio de uma colega que praticava Ho'oponopono, Laura aprendeu sobre o estado zero como um retorno à confiança original na sabedoria da vida. Começou a aplicar isso em seu ambiente de trabalho. Antes de cada plantão, ela acessava o zero e entregava todos os medos, todas as lembranças de partos difíceis, toda a ansiedade sobre possíveis problemas. Eu confio na sabedoria perfeita que criou o processo de gestação. Qualquer medo em mim que atrapalhe essa confiança, eu entrego para ser purificado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. O resultado foi notável. Zero apenas para ela, mas para todas as grávidas que ela ajudava. Colegas começaram a pedir para trabalhar especificamente nos turnos de Laura, porque os partos fluíam com mais calma, as mães se sentiam mais seguras, e até mesmo nascimentos com complicações se resolviam com maior harmonia. Laura havia se tornado um canal de paz em momentos de grande fragilidade. E 2 anos depois, sentindo-se segura da estabilidade fundamental da vida, ela mesma engravidou e teve uma gestação tranquila, vivendo em sua própria pele o poder restaurador que havia canalizado para tantas outras mulheres. A terceira história é de Marcelo, um empresário de 44 anos de Recife, que enfrentava a falência de um negócio de família construído ao longo de 3 gerações. A pressão de manter o legado, somada às dificuldades financeiras, gerou um estresse tão forte que ele desenvolveu problemas de saúde relacionados ao coração. Médicos alertaram sobre o risco de colapso se o nível de tensão zero diminuísse. Mas como relaxar quando tudo o que sua família havia construído estava desmoronando? Por meio de um grupo de amigos, Marcelo conheceu os ensinamentos do Dr. Hugh Lane sobre voltar ao zero como estado de criação infinita. Em vez de tentar salvar a empresa com mais esforço e controle, ele começou diariamente a entregar toda a situação ao zero. Eu não sei qual é o desfecho perfeito para esta situação, mas confio na inteligência que sabe. Limpo todas as lembranças de família relacionadas ao medo de perder,
ao apego, à necessidade de dominar o futuro. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Durante 3 meses, de forma surpreendente, ele se dedicou menos a táticas desesperadas e mais a essa prática de entrega diária. O que aconteceu espantou a todos, por meio de uma série de coincidências. Um investidor que apareceu de repente, uma parceria global que se concretizou do zero, uma renegociação de dívidas que se resolveu de forma milagrosa. A empresa Zero apenas sobreviveu, mas se reorganizou completamente. Marcelo descobriu que, ao parar de tentar controlar o resultado e se abrir para possibilidades que sua mente limitada a zero podia imaginar, o universo agiu de maneiras que ele jamais poderia ter planejado. Ferramentas simples para o estado zero. Agora, vamos ver as ferramentas simples que o Dr. Hewlett criou para alcançar e manter o estado zero de forma constante. Zero são apenas técnicas, mas protocolos de reconexão com sua natureza original. Métodos comprovados que podem mudar sua vida de maneira lenta, mas profunda. A ferramenta principal continua sendo as 4 frases clássicas do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Para usar essas frases com o máximo de eficiência no contexto do estado zero, é essencial entender que elas são dirigidas à inteligência divina que existe dentro de você, zero a pessoas ou situações externas. Cada frase tem uma função específica no processo de volta ao zero. Sinto muito. É o reconhecimento humilde de que existe algo além do seu entendimento consciente agindo na situação. Me perdoe. É o pedido para que seja tirado tudo o que está obscurecendo sua natureza original. Eu te amo. É a energia que desfaz resistências e ajuda na limpeza. Sou grato. É a aceitação total do processo de cura. Para acessar o zero através dessas frases, pratique o que chamo de limpeza em camadas. Imediata. Comece repetindo as frases para sua experiência atual. Pensamentos do momento, tensões no corpo, sentimentos. Recente. Expanda para suas lembranças próximas. O que aconteceu no dia, na semana. Profunda. Vá mais fundo para lembranças mais antigas. Infância, eventos marcantes. Coletiva. Por fim, inclua lembranças que zero são suas. De ancestrais, familiares, da sociedade. Em cada camada, repita as 4 frases até sentir um alívio, uma leveza, um espaço que se abre. Uma ferramenta extra muito potente é a expressão em inglês peace of I, paz do eu, que o Dr. Hewlett criou especificamente para acabar com o barulho mental e os pensamentos que ficam se repetindo. Quando sua mente estiver agitada, simplesmente repita peace of I mentalmente até que os pensamentos se acalmem. É como um botão de reiniciar para o sistema mental, que devolve você instantaneamente ao zero da consciência. Para questões de saúde física, use a técnica da respiração zero. Coloque as mãos na área do corpo que precisa de equilíbrio. Respire fundo 3 vezes. Na 4ª respiração, solte o ar completamente e fique por alguns segundos no vazio entre a expiração e a próxima inspiração. Nesse espaço vazio, você está no zero. Acesse-o mentalmente repetindo. Volto à condição original de saúde perfeita. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A água solarizada azul é especialmente poderosa quando usada com a intenção específica de manter a energia do zero. Ao prepará-la, coloque as mãos sobre a garrafa azul e a programe mentalmente. Que esta água carregue a frequência do estado zero, purificando tudo o que tocar. Beba essa água com atenção, visualizando que cada gole está limpando lembranças e restabelecendo sua natureza essencial. Para relações difíceis, pratique a limpeza através do zero. Visualize a pessoa dentro de uma luz dourada. Em vez de tentar mudá-la ou enviar energia específica, acesse o estado zero em relação a ela. Divino, no estado 00, há separação entre mim e nome da pessoa. Limpe tudo o que cria a ilusão de conflito entre nós. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue até sentir que zero há mais peso emocional em relação à pessoa. Uma prática avançada é a meditação do zero cósmico. Reserve 20 minutos diários para sentar-se em silêncio e conectar-se com o zero. Zero apenas como seu estado pessoal, mas como o campo de potencial sem limites de onde todo o universo surge. Visualize-se desaparecendo aos poucos. Primeiro a personalidade, depois o corpo, depois a individualidade, até sobrar apenas consciência pura, vazia, cheia de infinitas possibilidades. Permaneça nesse estado o máximo que puder. Depois volte lentamente, trazendo a calma do zero para sua vida humana. Para situações de emergência emocional, use o protocolo de emergência zero. Repita rapidamente as 4 frases enquanto visualiza uma luz branca dissolvendo completamente a situação problemática, até que zero reste zero, além de paz. Continue até sentir que você mesmo se misturou na luz e zero há mais você separado do problema. Há apenas o zero, onde problema e solução se unem na harmonia original. Viver a partir do estado zero. Viver a partir do estado 00 é uma prática que se faz de vez em quando.
É uma forma de ser fundamental que pode estar presente em cada aspecto da sua vida. É a diferença entre ser alguém que acessa o zero esporadicamente e alguém que vive a partir dele como ponto de origem constante. Isso zero significa estar sempre em êxtase espiritual, mas desenvolver uma âncora interna que permite a volta rápida ao centro quando as confusões da vida surgem. O primeiro ponto crucial é desenvolver o que chamo de identidade zero, uma mudança essencial na forma como você se vê. Em vez de se identificar principalmente com seu trabalho, suas conquistas, seus fracassos, seus papéis sociais, você passa a se identificar primeiro como consciência pura, manifestando-se temporariamente por meio dessas formas. Isso zero significa abandonar seus compromissos, mas cumpri-los a partir de um lugar de zero identificação, como um ator que representa um papel sabendo que zero é o personagem. Na rotina diária, isso se traduz em pequenas voltas contínuas ao zero. Você está no trânsito e sente raiva. Em vez de alimentar a irritação, você imediatamente volta ao zero. Este sentimento está passando pela consciência que eu sou, mas zero me define. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. São segundos de prática que, repetidos ao longo do dia, mantêm você ancorado na calma fundamental. Uma área frequentemente esquecida é a prática do zero durante atividades prazerosas. Quando estamos nos divertindo, relaxando ou sentindo alegria, pratique a gratidão zero. Agradeço por esta experiência e entrego até mesmo este prazer ao zero para que seja purificado de qualquer apego. Isso evita que até mesmo as experiências positivas criem novas camadas de identificação. O trabalho pode se tornar uma prática espiritual contínua quando abordado a partir do zero. Antes de cada tarefa importante, antes de cada reunião, acesse brevemente o estado zero e permita que a ação surja de lá. Eu não sei qual é a resposta perfeita para este momento, mas confio na inteligência que sabe. Que eu seja um canal puro por onde a solução ideal possa se manifestar. Isso acessa uma clareza e criatividade que superam os limites do pensamento preso a regras. Nos relacionamentos íntimos, o zero cria uma dimensão de conexão totalmente nova. Em vez de amar a partir de suas necessidades, medos e expectativas, você ama a partir do espaço vazio, onde zero há objetivos pessoais. Com seu parceiro, filhos, amigos, pratique periodicamente o carinho zero. Momentos em que você se esvazia de todas as suas ideias sobre a pessoa e simplesmente a valoriza a partir da consciência pura. Eu te amo zero pelas minhas razões, mas porque o carinho é minha natureza quando zero há interferência de lembranças pessoais. Uma prática que transforma de forma especial é a noite zero. Reservar uma noite por semana para viver completamente a partir do estado zero, zero planos, zero metas, zero objetivos pessoais. Apenas permitir que a orientação sutil guie. O importante é que zero seja decidido pelo ego que planeja, mas que tudo surja da sabedoria espontânea do zero. Com o tempo, você desenvolve o que o Dr. Hugh chamava de personalidade zero, uma forma de ser no mundo que é ao mesmo tempo totalmente envolvida e completamente desapegada. Você se importa muito com tudo, mas zero está identificado com zero. É como ser um personagem muito bem representado por um ator que nunca esquece que é apenas um papel. O Dr. Hugh sempre dizia que zero estamos aqui para nos tornar algo diferente do que somos, mas para lembrar o que sempre fomos antes de todas as camadas de esquecimento se acumularem. O 00 é uma conquista espiritual, é um reconhecimento, uma lembrança, uma volta ao lar que nunca realmente deixamos, apenas escondemos temporariamente. Com identificações falsas. Convite à volta constante. A beleza total desse entendimento é: você zero precisa se esforçar para chegar ao zero porque você já é zero se expressando como forma humana. Você zero precisa buscar a cura, porque a cura é sua natureza quando zero há interferência de lembranças limitantes. Você zero precisa encontrar a paz, porque a paz é o que sobra quando você para de criar conflito. Cada prática que compartilhamos, as 4 frases sagradas, a limpeza em camadas, a água azul solarizada, todos os protocolos e ferramentas, são apenas lembretes, como alarmes gentis que despertam você da hipnose de acreditar que é apenas as ondas, em vez de reconhecer que é o oceano inteiro. Cada vez que você volta ao zero, você envia ondas de harmonia para o campo de energia que todos compartilhamos. Cada momento de zero é uma cura para você e pro... Gostou do conteúdo? Então deixe seu like e até o próximo vídeo.